que está escrito em Zacarias capítulo 11, do versículo 1 ao 14, depois você lê em casa, vai se cumprir o que também está escrito, aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 29, vai se cumprir. Quantos crê? E João viu isso. O apóstolo João, na ilha de Pátimo, Deus permitiu que ele visse, e aquilo que ele viu, ele escreveu. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao versículo 5 diz: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Quantos anos? 1000 anos. Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Versículo 4. Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte, nem nas mãos, e reviveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Versículo 6 diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000. E reinarão com ele durante os 1000 anos. Entrar um pouquinho em escatologia, mas preste bem atenção nisso. O cego está dizendo: Jesus, filho de Davi. De Isaías, você viu que da raiz de Jessé. Não que Jesus ele é filho de Davi, até porque Jesus disse, Davi disse o Senhor ao meu Senhor. Não é o filho literal, mas de uma descendência, para cumprimento de uma promessa. Deus prometeu a Davi, Deus disse para Davi: estabelecerei o seu reinado para todo sempre, e há de cumprir, e isso vai acontecer. Passarão céus e terras, mas a palavra do Senhor não vai passar. Aqui dentro de Apocalipse, onde nós lemos, onde que fala desses que foram decapitados, isto é, quando o negócio apertar mesmo, Deus vai levar a sua igreja. Mas aquelas pessoas que ficarão sobre essa terra, e é bom avisar logo, porque se Jesus vir agora e tiver alguém que não tem o nome escrito no livro da vida, não se esqueça dessa palavra de hoje. Eu vou repetir: se Jesus chegar agora, e se você não tiver o seu nome escrito no livro da vida, você vai ficar sobre essa terra. Só que aí você vai ficar sabendo de uma coisa, que agora o que vai governar o mundo é a besta e o falso profeta com a espada, e ele vai perseguir, e todos aqueles que não quiserem se dobrar diante da besta do falso profeta, dizer, eu neguei os meus Jesus no passado, mas agora eu não nego mais, eles vão colocar a espada no pescoço e vai dizer, nega esse Jesus, senão você morra, senão será morto. Ele, pode me matar, serão mortos. Só que não tem mais a presença do Espírito Santo, agora novamente pela espada, pelo sangue. Só que esses também, Apocalipse diz que esses, na primeira ressurreição, eles participarão dela, para reinado com o Senhor. Deus diz, e em Zacarias, no capítulo 11, Zacarias profetizou, e quando você vai em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, o Monte Alto, você tem uma visão de Jerusalém, a porta que foi fechada, e na frente construíram um cemitério, e diz que naquele dia, quando o Senhor virá com a sua igreja, Ele vai pisar sobre aquele monte, e eu preguei isso em março do ano passado. Ele vai pisar sobre aquele monte, e quando Ele pisar sobre aquele monte será aplanado, haverá uma planície, se tornará um vale plano, e Ele entrará por aquela porta que um dia Ele entrou montado num jumentinho como um pastor, só que agora Ele entrará montado em um cavalo branco, e não mais como pastor, mas como Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E Ele estabelecerá o seu reinado
Por um período de tempo, a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Fala comigo, lago de fogo. Eles vão inaugurar o lago de fogo. E o lago de fogo pela primeira vez vai abrir a porta para receber a besta e o falso profeta. E reinará por 1000 anos. Irmãos, você acha que vai sobrar muita gente na terra? Quando Jesus vir reinar por 1000 anos sobre essa terra, Apocalipse diz, se Deus não tivesse abreviado o tempo, não teria sobrado ninguém. Sabe por quê? Porque haverá guerras nucleares, pragas serão derramadas, os céus serão abertos, e bilhões de pessoas serão mortas. Haverá muito poucas pessoas andando sobre a terra. Só que Jesus vai estabelecer o reino dele por 1000 anos. Em 1000 anos será tempo suficiente para que novamente a terra seja cheia de seres humanos. Eu te pergunto, quantos anos tem o Brasil? Quem sabe? Fala uma média aí. Fala 500 e alguma coisa. 500 e poucos anos. Que começou com poucas pessoas em 500 e poucos anos. Olha o tanto de pessoas. Eu vou descer, meu irmão. Em 500 e poucos anos, olha a quantidade de pessoas que tem nesse Brasil. E olha que teve pragas, doenças, sim ou não? Febre amarela, hoje está tendo um chikungunya, o zicazira. A matança está aí. O nosso Brasil é o país que mais se mata no mundo. O ano passado mataram 58 mil pessoas, foram mortas na bala e na faca no nosso país. Terremotos, todo tipo de doenças. Só que, nesse reinado de 1000 anos, o Senhor é que vai estabelecer, Ele vai estabelecer as leis no mundo inteiro. E não haverá morte. Nesses 1000 anos, você leu Isaías, até o boi vai comer palha com o leão. As crianças vão brincar. Será um período de paz. É como um projeto de Deus que Ele estabeleceu lá no Éden para Adão e Eva. Só que entrou o pecado. Satanás não será julgado. Satanás será lançado em uma prisão, diz, num abismo. Está escrito na palavra de Deus. Quem crê aqui na Bíblia aqui, irmãos? O que eu estou pregando parece loucura. E pareceu loucura o que Noé pregava. Quando Noé estava pregando por 100 anos, falou, esse cara é um doido. E você viu o que aconteceu. Quando Jeremias começou a pregar em Jerusalém, falaram, esse cara é um louco. E você viu o que aconteceu. Deus está levantando profetas nessa terra. E agora eu te pergunto, você quer participar do reinado com o Senhor? O cego diz, Jesus, filho de Davi. Por 1000 anos. Só que depois de 1000 anos, Satanás será solto novamente. Por um pouco de tempo. Por 1000 anos, e depois de 1000 anos, Satanás será solto por um pouco de tempo, e por esse pouco de tempo que ele será solto, será o tempo suficiente para ele enganar a muitos. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele é vaidoso. Só que ele vai enganar não é a igreja, porque a igreja já está em um corpo incorruptível. Ele vai enganar todos aqueles que nasceram nessa terra. E haverá um engano. Se você continuar, disse, depois o Senhor julgará ele, jogará e abrirá a porta novamente do lago de fogo do Geena, e Satanás será lançado lá dentro. Depois o Senhor, Apocalipse capítulo 20, o Senhor novamente vai abrir a porta de lago de fogo do Geena, para lançar o inferno juntamente com a morte. Isso é a terceira vez. Pela quarta vez o Senhor abrirá novamente a porta do lago de fogo para lançar todos aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida. Quantos aqui tem o seu nome escrito no livro da vida? Fala comigo, graças a Deus. Porque se o seu nome está escrito no livro da vida, você participará da primeira ressurreição. No texto que nós lemos, Apocalipse capítulo 20 diz, bem-aventurado, isto é, mais do que felizes são aqueles que participaram da primeira ressurreição. Por quê? Porque a segunda ressurreição são aqueles que o inferno dará conta deles. Pastor, o que tem a ver isso com o texto em que o senhor leu? Muito bem. Jesus, filho de Davi. Quando você grita, você ora e você clama pela palavra, você desperta a Deus para você.
Agora, quando você busca no homem, deixa eu pegar em você, homem. Ai, meu Deus, o suor dele cura, o suor dele. Não. Não. Isso não faz Deus. Quando ele, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele grita, e a multidão aperta ele. E Marcos registra, diz, as pessoas falam para ele: cala a tua boca, fique quieto, rapaz, você está importunando. Mais alto ele continua gritando: Jesus, filho de Davi, cala sua boca, cala sua boca. Jesus, filho de Davi, cala a boca, rapaz, cala a boca. Jesus, filho de Davi. Sabe que isso aqui é uma revelação para mim e para você. Por pior que esteja a situação, não cale a tua boca, continue chamando por Ele. Continue chamando por Ele, grite por Ele, invoque a Ele, chame a Ele. Fala assim: o meu Deus reverte situações. Ou inverte situações, né? Inverte situações. E quantas pessoas estão dizendo: Jesus, filho de Davi? E quantas pessoas estão dizendo: cala sua boca, cala sua boca? No versículo em Marcos 10, 49, Marcos 10, 49, ele registra o seguinte: parou, pois, Jesus e disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, Ele te chama. Sabe o que o Senhor fez? As mesmas pessoas que estavam mandando ele calar a boca, Jesus diz: vai lá e chama ele. Receba essa palavra para a tua vida. As mesmas pessoas que tramam contra a tua vida, Deus vai fazer eles abençoar a sua vida. Se você vê dentro do versículo 49, a palavra é: ei, tem de bom ânimo. Fala para o teu irmão: tem de bom ânimo. Se você ler o versículo, lê o primeiro capítulo de Josué por 3 vezes, de o versículo 1 ao versículo 9, por 3 vezes, Deus chega para Josué e diz: tem de bom ânimo. Na segunda vez, Deus diz para Josué: tem de bom ânimo. Na terceira vez, Jesus dá um grito no pé do ouvido de Josué e diz: não mandei eu? Versículo 9, Josué 1 e 9, se não me falha a memória, diz: não mandei eu? Tem de bom ânimo, rapaz, levanta. Sabe o que o Senhor está dizendo? É isso aí, ó. Não te mandei eu. Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. 30 dias esse povo estava chorando a morte de Moisés. Sabe o que o Senhor está dizendo aí? Já morreu, bola para frente, meu irmão, porque a gente que ele morreu, você também vai morrer. E outros estão lá na frente, bola para frente também. A morte não é o fim de um projeto. Permite para que Deus revele outras pessoas para continuar o projeto dele na terra. A morte é o fim da vaidade. A morte é o fim dos soberbos. Mas a morte também revela a grandeza de verdadeiros heróis da fé. Tem de bom ânimo. As mesmas pessoas que estavam dizendo para o cego de Jericó: ei, cala-te a tua boca, rapaz. Fala comigo: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem é que manda? Quem é que manda? Quem é que manda? Quem é que manda? É Deus, irmãos. Quem manda é Deus. O mundo precisa ouvir essas palavras. O mundo acha que quem manda é eles. Os governantes acham que quem manda é eles. Não, quem manda é Deus. E todos eles vão saber, porque naquele dia todo joelhinho vai se dobrar diante do Senhor e vai ter que glorificar o nome do Eterno. Tem de bom ânimo. A palavra ânimo, segundo o nosso Aurélio, segundo os dicionários, diz
estado de espírito, disposição e humor. Jesus estava, as pessoas disseram: ei, tenha disposição, o Senhor vai mudar o seu humor, você vai voltar a sorrir. Ânimo também quer dizer caráter, que identifica uma pessoa, gênio, índole, temperamento, alma e espírito. Ânimo também quer dizer força moral, coragem. Disseram para o cego: tenha coragem, o mestre te chama. Também quer dizer intenção, que é igual desejo, vontade. Isto é, você não tinha desejo, você não tinha vontade, o mestre está te chamando agora, vai com ele, vai ter uma conversa com ele agora. Diz então que ele tira a sua capa e ele dá um salto. Jesus coloca os humilhados de pé. Você viu que Pedro disse: deixai-vos vir. Ei, deixa ele vir. Deixa vir. Deixa ele vir. Deixa. Não segura ele não. Deixa ele vir. Pode vir, filho. Isso. Vem até aqui. Isso. Pode vir. Vem. Vem. Vem, filho. Vem. Sim. Está aí. O que você quer que eu faça? Oh, Jesus. Eu quero ver. O estúpido, o arrogante, o ignorante ia falar para Jesus: sabe o quê? Você não sabe que eu estou cego, não? Que pergunta é essa? Não. Um quebrantado é sempre quebrantado. Um quebrantado olha e diz: eu quero ver. Marcos, ele registra no versículo 52 do capítulo 10 no capítulo 10, no versículo 52 do evangelho que Marcos escreveu, diz, Jesus diz para ele assim, ó: então veja, a tua fé te salvou. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. A tua fé. Entenda, irmãos, o poder da fé. O porquê que há muita manipulação hoje, nos dias de hoje. Vou dar uma explicação sobre isso. Por que se cria muitas coisas? Por exemplo, a água benta, ungida e água benta é a mesma coisa. O porquê que se cria martelo de Grayskull, espada de Grayskull, martelo de Thor, chapéu do capiroto, sei lá, de tantas quantas, a bota do cicrano, os utensílios, as bugigangas todas. Para que se criam tudo isso? O pé de coelho, o pé de vaca, a mão de vaca, o rabo do tatu, a cabeça do tatu, e tantas bugigangas que inventam hoje para vender e ganhar dinheiro. Mas só que isso realmente estimula a fé das pessoas. A fé, fala assim, o poder da fé. Eu prego, passo o maior tempão pregando, o irmão não consegue. Mas se eu digo assim, irmãos, essa água agora, foi ungida, labassura e oderrá. Cará, tilápia, range rover, haluque. Cada vez que você beber um gole dessa água, um milagre vai acontecer na sua vida. Eu passo o dia todo pregando, o irmão não estimula, mas quando eu faço tudo isso, o suor da unção do pastor Everaldo, ela pega isso com tanta fé, e ela bebe com tanta fé, e recebe milagres. Os médicos já fizeram o teste. Disse, olha, fizeram de açúcar, de um negocinho, uma pirulazinha. Disse, isso aqui cura dor de cabeça, tome. A pessoa tomou com tanta fé e ficou curada. Pastor, então por que o senhor não faz isso? Porque essa fé pode fazer até alguma coisa pelo corpo natural, mas a fé que leva o homem para o céu é uma fé pura e genuína pela palavra de Deus. O que foi que o Senhor fez com esse cego?
O que foi? Fala para o teu irmão, nada. Só confirmou o que ele já sabia. O Senhor disse para ele: rapaz, a tua fé te salvou. Jesus, em pessoa, alguns Jesus precisou tocar, em alguns Jesus precisou fazer alguma coisa. Nesse homem, Jesus disse o quê? A tua fé te curou. Se não me falha a memória, Lucas capítulo 8, e outro texto do centurião romano. As pessoas chegam para Jesus e dizem: olha, tem um centurião romano, um homem bom, construiu a sinagoga aqui em Cafarnaum, ele fez tudo isso, e o servo dele está morrendo. Então Jesus diz: olha, eu vou na casa dele. Sabe o que eles dizem? Não. O centurião manda dizer para Jesus: não venha na minha casa, porque eu tenho homens, as minhas ordens, e eu digo para ele: faça isso, e eles fazem. Eu tenho homem às minhas ordens, e eu mando eles fazer isso, eles fazem. O centurião falando para Jesus, e o centurião não era judeu, o centurião não era hebreu, o centurião não era cristão, não andava com Jesus, mas o centurião entendeu a voz de Jesus. Quem era Jesus? E Jesus olha para ele e diz: vá, o teu servo foi curado. Eu nunca vi tanta fé em Israel como a fé desse homem. Fala comigo, fé é a ausência da dúvida. Fé é a ausência da dúvida. A tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Eles glorificavam a Deus. Jesus ia passando, e aonde é que o cego estava? Você lê o texto, eu te pergunto, aonde o cego estava? Na beira do caminho. Abra aí a sua Bíblia em Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos capítulo 10, versículo 46. Depois chegaram a Jericó, e ao sair deles Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão estava sentado junto ao caminho, o mendigo cego Bartimeu, filho de Timeu, versículo 47. Este, quando viu que era Jesus o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Volta para o versículo 46. Ele estava onde? Junto do caminho, ou na beira do caminho. Quem é que fica na beira do caminho, junto do caminho? Aqui está dizendo, literalmente, ele estava na sarjeta. Este homem estava na sarjeta. Este homem estava sentado, ou ele estava numa posição privilegiada, porque era por ali que Jesus ia passar. E na beira do caminho, quantas e quantas pessoas se encontram desta forma? Eu um dia me encontrei nessa forma, na sarjeta, na beira do caminho, da depressão, da angústia, de uma separação inevitável entre eu e minha esposa. Pode tirar, filho. De uma separação entre eu e minha esposa, de um conflito que insistia perpetuar ou permanecer no meu lar, na minha casa, na minha família. Estávamos na beira de um caminho, de discussões, de tantas outras coisas. Já nos encontramos também em meio a enfermidades, que às vezes veio roubar a nossa alegria, roubar a nossa fé, tirar de nós o nosso controle emocional. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Talvez esteja na beira de um caminho da mesma forma, na beira do caminho de uma depressão, de um problema financeiro, de um problema conjugal, talvez de enfermidades ou de doenças, na beira do caminho de uma perseguição, de tantas outras coisas, de desilusões, de frustrações. A palavra pode ser aplicada também para os nossos dias de hoje. E o porquê que veio toda essa introdução de mostrar textos de 2 Samuel, de uma profecia, é porque é para você entender que o Deus que você serve, Ele está no controle de toda a situação. O Deus que você serve, Ele é Deus poderoso. Ele não perdeu as rédeas, não, meu irmão. Ele não perdeu o controle. Você simplesmente precisa crer e se mover pela palavra dEle, porque Ele pode surpreender você. Fala para o teu irmão: Deus vai te surpreender.
Eu vou te mostrar uma coisa. Fala por teu irmão, o que Jesus deu para o cego, não foi só a visão física e espiritual e a salvação. Deus proveu recursos financeiros também para ele. O que era essencial para a vida daquele homem que estava na beira do caminho, até isso Jesus providenciou. Jesus deu a ele a visão, estabeleceu a visão física, a visão espiritual. E se você vê, Jesus diz, a tua fé te salvou. Jesus não diz, a tua fé te curou. A salvação vale mais do que a cura. Eu já conheci muitos